Ninguém esperava que o caipira salvaria o filho do bilionário, mas o final emocionou todo mundo. Era uma manhã que tinha tudo para ser igual a tantas outras na pequena cidade de Santa Esperança. O sol nascia preguiçoso atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e dourado que refletiam nas janelas ainda embaçadas das casas antigas. As galinhas cacarejavam no quintal, os sinos da igreja batiam para anunciar a primeira missa do dia e os comerciantes iam abrindo suas portas de madeira, ajeitando mercadorias simples nas prateleiras, como se nada pudesse interromper a rotina daquele lugar que parecia viver num compasso próprio, lento e acolhedor. Mas como a vida gosta de surpreender, o que começou com normalidade, logo seria sacudido por um silêncio que mais parecia um grito escondido, daqueles que arrepiam a pele e avisam que algo grave está prestes a acontecer. No coração da cidade, erguiam-se as grades de ferro do casarão de Augusto Monteiro, o homem mais poderoso da região. Sua mansão, cercada por jardins impecáveis, sempre foi símbolo de riqueza e distância, como se aquelas paredes altas fossem feitas para separar os donos da fortuna do restante da comunidade. Dentro delas, entretanto, naquela manhã, não havia ostentação capaz de esconder o desespero. O filho de Augusto, o pequeno Daniel, de apenas 10 anos, estava em perigo. A notícia correu mais rápido que o vento, espalhando-se pelas bocas aflitas dos empregados, atravessando ruas estreitas e alcançando as praças onde vizinhos curiosos já se aglomeravam. Era um cenário de aflição. Os gritos ecoavam no salão principal do casarão, onde os médicos corriam de um lado para outro, abrindo malas de couro cheias de instrumentos, tentando reverter a situação que escapava das mãos treinadas deles. Cada comando era dado em voz alta, cada gesto carregado de urgência, mas nada parecia surtir efeito. Os seguranças, acostumados a agir com firmeza, estavam perdidos. Alguns gritavam ordens desconexas, outros tentavam afastar a multidão que se formava nos portões, mas seus olhos denunciavam o mesmo medo que tremia no coração de todos. O pai, acostumado a resolver problemas com telefonemas rápidos e cheques assinados, agora estava imóvel, de rosto pálido e olhos marejados, sem saber a quem recorrer. O silêncio que dominava a cidade era diferente de qualquer outro. Não era a paz costumeira da manhã nem a calma de quem ainda desperta, mas um silêncio pesado, cheio de perguntas não ditas. O tipo de silêncio que precede a tragédia, quando todos prendem a respiração esperando pelo pior. As pessoas se amontoavam em frente à mansão, cochichando orações baixas, como se suas palavras pudessem atravessar os muros altos e alcançar aquele menino em luta. No fundo, havia uma certeza que ninguém queria admitir em voz alta. Nem todo o ouro do mundo poderia comprar a vida de Daniel naquela hora. Os sinos da igreja voltaram a tocar, mas desta vez o som parecia triste, como se a cidade inteira tivesse percebido que estava diante de algo maior do que a simples diferença entre ricos e pobres. Ali, diante dos olhos de todos, a vida mostrava sua face mais frágil e cruel, lembrando que nenhuma fortuna pode impedir o inesperado. O bilionário, com seus trajes caros e postura altiva, agora parecia pequeno, quase indefeso, esmagado pelo medo de perder o filho. E cada segundo que passava era como um martelo batendo contra o coração de quem assistia, transformando minutos em eternidades. A cada tentativa frustrada dos médicos, o burburinho crescia entre os vizinhos do lado de fora. Alguns choravam, outros apenas olhavam em silêncio, todos unidos pelo mesmo fio de tensão que prendia a respiração coletiva. Não era apenas um menino lutando pela vida, era a própria cidade mergulhada em suspense, observando a impotência do poder e a fragilidade da existência. Havia ali um ensinamento silencioso, mas ainda invisível para a maioria. A vida gosta de derrubar muralhas e mostrar que ninguém é tão grande que não possa ser colocado de joelhos diante dela. Enquanto isso, dentro do casarão, Augusto Monteiro caminhava de um lado para outro, os sapatos caros ecoando no piso de mármore, mas sua mente era puro caos. Ele lembrava de todas as vezes que acreditou ter controle sobre o destino, de como usava sua fortuna como escudo,
acreditando que nada poderia atingi-lo. Mas agora, com o filho nos braços do tempo, descobria que nem mesmo todo o seu império era capaz de deter a força de uma tragédia iminente. O silêncio que tomava conta da cidade não era apenas ausência de barulho, era a presença esmagadora da incerteza, um lembrete cruel de que o amanhã nunca está garantido. E foi assim, nesse clima de angústia e tensão, que a história começou a ser escrita. Um silêncio cortante pairava sobre Santa Esperança, e todos que estavam ali sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Esse era apenas o início de uma trama que mudaria não só o destino de uma família, mas o coração de toda a cidade, mostrando que quando a vida resolve nos testar, nem os mais ricos escapam, e às vezes a salvação surge de onde ninguém espera. O peso de um nome bilionário sempre foi um assunto que mexia com a imaginação da cidade inteira. Augusto Monteiro era visto como um homem inalcançável, alguém que parecia viver acima das nuvens, cercado por luxo, poder e gente disposta a fazer qualquer coisa para agradá-lo. Seu sobrenome abria portas, sua presença causava respeito e sua fortuna, acumulada ao longo de décadas de negócios e investimentos, transformara sua família em sinônimo de status e influência. Para muitos, ele era quase uma figura intocável, alguém que parecia ter comprado um pedaço do próprio destino com o dinheiro que possuía. Mas naquela manhã, toda essa aura de invencibilidade começava a se despedaçar diante da fragilidade da vida. Dentro de sua mansão, cada detalhe era prova do tamanho de sua riqueza. Tapetes importados cobriam o chão, quadros de pintores renomados enfeitavam as paredes e lustres de cristal refletiam a luz suave do amanhecer. O ambiente que sempre transpirou ostentação agora cheirava a medo. O som dos passos apressados dos médicos se misturava ao choro contido dos empregados que se amontoavam nos corredores, incapazes de acreditar que o filho do patrão, o pequeno Daniel, pudesse estar entre a vida e a morte. E no centro de tudo, Augusto se via desarmado, sem saber o que fazer, sentindo pela primeira vez que seu nome e seu dinheiro não eram suficientes para mudar a realidade diante de seus olhos. Lá fora, a cidade observava de longe, e cada olhar trazia uma mistura de curiosidade e compaixão. Muitos se lembravam de como Augusto nunca se envolvia com a comunidade, mantendo-se sempre distante, como se sua fortuna o colocasse num mundo à parte. No entanto, agora, todos se viam testemunhas de sua dor, e essa imagem do bilionário abatido provocava um contraste doloroso. Era como se a vida estivesse arrancando sua máscara de poder para mostrar que, no fundo, ele era tão humano quanto qualquer um. O nome que antes representava superioridade, agora carregava o peso da impotência. Enquanto os minutos se arrastavam, Augusto revivia mentalmente sua trajetória. Lembrava das negociações milionárias, das vitórias em salões de conferência, dos brindes em festas luxuosas, de como cada assinatura sua tinha mudado destinos de empresas e pessoas. Mas nada daquilo importava diante do que enfrentava agora. O medo de perder Daniel era maior do que qualquer receio que já tivesse sentido em toda a vida. O homem, acostumado a olhar para o futuro com confiança, agora só conseguia pensar em como manter vivo o presente. O ambiente em sua volta refletia esse colapso. As cortinas pesadas que antes transmitiam imponência pareciam sufocar o ar. Os móveis caros se transformavam em meros enfeites sem valor. E o salão principal, que já fora palco de festas glamorosas, agora se parecia com um cenário de guerra emocional. O bilionário, de terno amassado e rosto cansado, já não tinha a postura ereta de sempre. Suas mãos tremiam, sua voz falhava quando tentava dar ordens, e seus olhos, que já foram tão firmes em negociações implacáveis, agora estavam turvos, cheios de lágrimas que ele não conseguia conter. O nome Monteiro, tão pesado e respeitado, havia perdido seu brilho diante do inevitável. O que importava naquele momento não eram cifras nem contratos, mas o batimento frágil do coração de uma criança que lutava para se manter viva. A mansão, antissímbolo de poder, se tornara prisão de angústia. O silêncio que rondava a cada canto parecia zombar da impotência de um homem que acreditava estar no controle do mundo.
O que Augusto começava a aprender, à força, era que não existe sobrenome capaz de comprar a eternidade, e que todo título de grandeza perde o sentido quando o coração de um filho ameaça parar de bater. Os rumores na cidade já se espalhavam como fogo em capim seco. Nos mercados, nas padarias e nas esquinas, todos repetiam o mesmo. O bilionário que parecia ter tudo agora não tinha nada em suas mãos. Havia uma espécie de justiça poética naquela cena, embora ninguém ousasse falar em voz alta. Era como se a vida estivesse nivelando os degraus, mostrando que no fundo todos somos iguais quando a dor bate à porta. E esse peso, o peso de um nome que antes garantia respeito automático, agora se transformava em fardo, lembrando a todos que grandeza sem humildade é apenas ilusão. Dentro dele, Augusto sentia que sua própria identidade estava ruindo. Pela primeira vez percebeu que todo o império que havia construído não tinha valor diante daquilo que realmente importava. Seu coração se partia cada vez que via Daniel imóvel na cama, e a cada nova tentativa falha dos médicos, a sensação de fracasso aumentava. Não havia como escapar da verdade. Seu nome, tão forte e imponente, era incapaz de salvar o que ele mais amava. Esse era o retrato cruel de um homem descobrindo, tarde demais, que não existe poder absoluto. O peso de ser monteiro, que durante tantos anos lhe trouxe glória, agora lhe esmagava os ombros com a lembrança de que riqueza não compra a vida. E diante da fragilidade do filho, a grande lição começava a se desenhar. Para Deus, todos são iguais, e nenhum sobrenome vale mais do que a simplicidade de um coração humilde e entregue. A cidade de Santa Esperança inteira parecia prender a respiração naquele momento. As ruas, que normalmente fervilhavam com o comércio matinal e a conversa animada dos moradores, agora estavam silenciosas, quebradas apenas pelos passos apressados de quem corria em direção à mansão de Augusto Monteiro. Cada pessoa que passava carregava nos olhos a mistura de curiosidade e preocupação, e ninguém ousava se aproximar demais, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. O acontecimento não era apenas sobre um menino em perigo, era sobre a impotência do poder diante da vida, sobre a fragilidade que todos compartilhavam, e sobre a expectativa coletiva de um desfecho que ninguém podia prever. Enquanto a cidade inteira se reunia ao redor da mansão, olhares atentos se fixavam nas janelas amplas, onde o drama se desenrolava em silêncio. As cortinas tremiam com os movimentos de médicos correndo, seguranças tentando organizar a confusão e empregados desesperados que buscavam respostas que não existiam. Cada gesto, cada passo apressado, era observado e analisado pela comunidade, que sentia o peso da situação como se estivesse acontecendo em suas próprias casas. Era um fenômeno curioso e humano. A tragédia de uma família poderosa transformava-se em uma experiência coletiva, lembrando a todos que a vida, na verdade, não distingue riqueza de pobreza, status de simplicidade, nem poder de impotência. Do lado de fora, surgiam murmúrios de oração, enquanto vizinhos se reuniam para pedir proteção para o menino. Crianças olhavam com olhos arregalados, e os mais velhos lembravam de tempos difíceis que já enfrentaram. Era como se o medo do desconhecido, o peso da incerteza e a esperança misturada à fé criassem um laço invisível entre todos que observavam. Cada segundo que passava aumentava a tensão, e a expectativa coletiva transformava a cidade inteira em um único coração pulsando no ritmo da incerteza e do temor pelo destino de Daniel. O clima na comunidade refletia a importância do que estava acontecendo. Nas praças, comerciantes e pedestres paravam, conversando baixinho, sem querer perturbar, mas incapazes de desviar os olhos do drama. Até mesmo os animais da cidade pareciam sentir a mudança. Cães latiam sem motivo, galinhas corriam inquietas pelo quintal e até o vento parecia suspender sua dança habitual. Havia um senso de urgência silenciosa que unia todos os moradores em uma vigília involuntária. Um lembrete de que a vida podia mudar de um instante para o outro e que ninguém estava completamente protegido, nem mesmo aqueles que possuíam tudo. Dentro da mansão, Augusto Monteiro percorria os corredores, seus passos ecoando de forma quase desumana. Ele, que sempre fora dono de cada situação, agora se via impotente. Sua mente,
Acostumada a resolver problemas com dinheiro, contatos e influência, encontrava-se bloqueada diante da fragilidade de um coração infantil. Cada decisão, cada gesto, parecia insuficiente e ele sentia de forma inédita o peso do próprio nome. A fama de bilionário, que outrora parecia um escudo contra qualquer dificuldade, não tinha valor quando a vida do filho estava em jogo. Os médicos, ainda correndo de um lado para outro, transmitiam tensão em cada movimento. Eles aplicavam técnicas, verificavam sinais vitais, tentavam reanimar Daniel com protocolos que aprenderam em anos de experiência. Mas apesar da habilidade e da tecnologia à disposição, nada parecia funcionar. O filho de Augusto não respondia, e o desespero do pai se tornava mais palpável a cada falha. Aquela sensação de impotência criava um silêncio pesado, que se infiltrava nos corredores da mansão e se espalhava pelas ruas da cidade, lembrando a todos que, por mais que alguém tente controlar o mundo, a vida é maior do que qualquer autoridade ou riqueza. A atmosfera carregada de tensão atingia seu ápice quando o relógio parecia desacelerar, tornando cada segundo um martelo batendo no peito de quem assistia. A cidade, unida pelo suspense, parecia mergulhar em um estado de atenção coletiva, como se cada respiração de Daniel fosse compartilhada por todos os moradores. Havia lágrimas contidas, mãos trêmulas, preces silenciosas e um sentimento profundo de que nada do que fora construído ao longo da vida poderia impedir o que estava por vir. O silêncio agora não era apenas ausência de som, mas presença absoluta de expectativa, ansiedade e medo. Enquanto Augusto encarava o filho, lembrava-se de todos os momentos em que acreditou ser invencível. Ele revivia mentalmente negociações, contratos milionários e decisões empresariais que moldaram sua reputação e poder. Tudo isso, porém, se mostrava irrelevante diante do que realmente importava naquele instante. A vida de uma criança, frágil e preciosa, que dependia de forças que nenhum dinheiro poderia comprar. Era a lição mais dura de sua vida, e ele a sentia com intensidade em cada fibra de seu corpo. Do lado de fora, a cidade continuava em suspense, observando e refletindo sobre a realidade da situação. O que parecia ser apenas um acontecimento familiar se transformava em uma lição para todos. Que poder, fama e riqueza não salvam ninguém da fragilidade humana, que a vida é imprevisível e que, diante da adversidade, até os mais fortes precisam aprender a se curvar e a esperar por soluções que muitas vezes vêm de lugares inesperados. Cada rosto na rua refletia essa compreensão silenciosa, e todos estavam prontos para testemunhar o desenrolar daquela história que marcaria suas memórias para sempre. Daniel Monteiro estava deitado na cama ampla do quarto principal da mansão, o corpo pequeno e frágil quase se perdendo entre os lençóis caros e o travesseiro de plumas. Seus olhos, semicerrados, refletiam a luta que travava contra a dor que consumia seu corpo, e cada respiração parecia um esforço titânico. O silêncio do quarto era pesado, cortado apenas pelo som constante dos monitores e pelo zumbido distante de aparelhos que tentavam medir sinais vitais que, naquele momento, pareciam frágeis demais para continuar. O menino, acostumado a brincar nos jardins do casarão, a correr pelos corredores com liberdade, agora estava confinado a uma luta invisível, uma batalha silenciosa que ninguém poderia vencer com dinheiro ou influência. A tensão era quase palpável. Os médicos corriam de um lado para outro, examinando cada detalhe, tentando interpretar sinais sutis que poderiam indicar alguma melhora. Cada gesto era calculado, cada toque delicado, mas nada parecia surtir efeito. Os pais de Daniel observavam em silêncio, tentando encontrar qualquer traço de esperança no semblante do filho. Mas tudo o que viam era a fragilidade da vida se mostrando em sua forma mais pura. Augusto Monteiro, acostumado a controlar todas as situações ao seu redor, sentia pela primeira vez o peso da impotência. Nada de contratos, consultores ou seguranças podia impedir o que se desenrolava diante de seus olhos. A atmosfera dentro do quarto refletia o contraste entre a riqueza e a vulnerabilidade. Cortinas de seda que antes transmitiam luxo, agora pareciam aprisionar a luz do sol.
transformando o ambiente em uma cápsula de tensão e medo. Os quadros que enfeitavam as paredes, com molduras douradas e pinturas de paisagens serenas, não conseguiam acalmar o coração de ninguém. Cada passo dos médicos ecoava pelo piso de madeira polida e o som parecia aumentar o peso do momento. As enfermeiras se moviam rapidamente, sempre com cuidado, mas o olhar de cada uma revelava a mesma apreensão. Estavam diante de algo que nem toda experiência poderia prever. Enquanto isso, Augusto sentava-se na beira da cama, segurando a mão do filho com força, como se o contato físico pudesse transmitir segurança e força. Suas lágrimas caíam silenciosas, misturando-se à frustração de um homem acostumado a ter o mundo aos pés, mas agora impotente diante da fragilidade de um coração infantil. Cada minuto que passava parecia arrastar-se em câmera lenta, e a sensação de urgência aumentava a cada suspiro do menino. Era impossível não sentir o peso do tempo naquele ambiente, onde cada segundo se tornava crucial, e cada gesto carregava uma expectativa que parecia esmagadora. Do lado de fora, a cidade permanecia em suspense, mas dentro daquele quarto, a intensidade era ainda maior. Cada respiração de Daniel era acompanhada com atenção quase obsessiva, e cada movimento de seus olhos despertava uma onda de emoção que atravessava o coração dos pais e dos profissionais ao redor. A fragilidade do menino colocava todos em alerta, lembrando que, por mais que alguém possa acumular riquezas, a vida é sempre imprevisível e muitas vezes incontrolável. O desespero, porém, não era apenas físico, mas também emocional. Augusto lembrava-se de todas as vezes que tentou ensinar ao filho o valor do esforço, da disciplina e da honestidade, imaginando que poderia protegê-lo de qualquer dificuldade com sua influência e fortuna. Agora, confrontado com a impotência, entendia que havia limites que nem o dinheiro poderia superar, e que a verdadeira força não estava em cofres ou contratos, mas em algo que ia além do que os olhos podiam ver. Cada segundo naquele quarto parecia pesar toneladas, e o silêncio carregado de tensão se tornava quase sufocante. As paredes que antes transmitiam imponência e luxo, agora refletiam a fragilidade da existência humana. Cada olhar, cada gesto, cada tentativa frustrada criava uma sensação de impotência que se espalhava como uma sombra sobre todos que estavam presentes. E, no coração de Augusto, a percepção de que seu poder era limitado começava a se transformar em uma lição profunda sobre humildade, fé e o valor da vida. Enquanto a cidade continuava reunida nas ruas ao redor da mansão, observando de longe, Daniel permanecia no centro daquele turbilhão de emoções, lembrando a todos que o que realmente importa não é o nome que se carrega nem a fortuna acumulada, mas a coragem, a esperança e a fé que se mantêm firmes mesmo diante da adversidade. E naquele momento, cada pessoa presente na cidade de Santa Esperança compreendia, ainda que de forma silenciosa, que a verdadeira grandeza se revela não na riqueza, mas na capacidade de se manter firme diante da fragilidade da vida. O relógio parecia ter acelerado de repente dentro da mansão Monteiro, cada segundo carregado de uma intensidade que podia ser sentida no ar. O coração de Daniel batia fraco, mas com esforço, como se cada pulsação fosse um pedido silencioso por ajuda. E cada minuto perdido aumentava a sensação de urgência que se espalhava por todo o casarão. Os médicos, correndo de um lado para outro, tentavam decifrar sinais sutis, ajustar aparelhos e administrar medicamentos com a precisão de quem sabe que cada gesto poderia significar a diferença entre a vida e a morte. A mansão, que antes respirava luxo e calma, agora parecia uma máquina pulsante de tensão. Cada corredor ecoando passos apressados, ordens e murmúrios de preocupação. Augusto Monteiro permanecia ao lado da cama, segurando a mão do filho com força, a testa franzida em concentração e preocupação. Seus olhos se enchiam de lágrimas contidas, refletindo a angústia de um pai acostumado a ter controle sobre tudo, mas que agora se via impotente. Ele lembrava-se das inúmeras vezes em que acreditou que sua fortuna poderia resolver qualquer problema,
e a realidade de Daniel desafiava tudo o que ele conhecia. O homem que movia negócios milionários agora dependia do instinto e do conhecimento alheio, percebendo, dolorosamente, que nem todo o poder do mundo era suficiente para salvar quem se ama. O tempo parecia se arrastar e acelerar ao mesmo tempo, criando uma sensação de que cada segundo carregava uma eternidade dentro de si. Os médicos trocavam olhares rápidos, ajustando estratégias, cada movimento medido com precisão quase cirúrgica. Enquanto isso, enfermeiras corriam para trazer medicamentos, equipamentos e informações, mas o resultado de cada ação parecia incerto. A tensão dentro do quarto se misturava com a expectativa que se espalhava pelas ruas da cidade, onde vizinhos e curiosos assistiam à situação com o coração apertado, torcendo em silêncio pela vida do menino. Cada gesto dentro da mansão era carregado de significado. Um simples toque na mão de Daniel ou um comando dado pelo médico podia alterar o rumo daquela manhã. O som de aparelhos de monitoramento e respiradores preenchia o ar, criando uma sinfonia de ansiedade que aumentava a pressão emocional sobre todos presentes. O ambiente, rico em decoração e luxo, transformava-se em cenário de pura humanidade, onde cada falha ou sucesso era sentido de forma intensa e coletiva. A sensação de urgência não afetava apenas os profissionais de saúde e o bilionário. Empregados e familiares, acostumados a seguir ordens e viver em relativa tranquilidade, agora se encontravam imersos em um estado de alerta constante. Cada corredor percorrido, cada objeto movido ou ajustado, tornava-se parte de um esforço conjunto para manter o menino respirando, mantendo viva a esperança que parecia cada vez mais frágil. O tempo, nesse instante, não era medido por horas, mas pelo ritmo da respiração de Daniel e pelo esforço coletivo para mantê-lo vivo. Do lado de fora, a cidade observava e aguardava, unida pela mesma ansiedade que dominava o casarão. Pessoas que nunca se conheciam trocavam olhares silenciosos, compartilhando a tensão e a esperança, conscientes de que aquele episódio transcendia a família Monteiro e se tornava uma experiência emocional compartilhada. Cada passo, cada decisão dentro da mansão era sentida à distância, criando uma conexão invisível entre os moradores e a vida frágil de Daniel. A corrida contra o tempo era mais do que física, era emocional, espiritual e psicológica. Augusto percebia que sua impaciência e sua riqueza não eram suficientes, que a força e a precisão das mãos humanas, combinadas com fé e esperança, eram as verdadeiras armas contra a adversidade. O bilionário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, começava a entender que a vida impõe limites que nenhuma fortuna consegue ultrapassar. E naquele instante, cada segundo perdido ou ganho tornava-se lição de humildade, paciência e confiança naquilo que muitas vezes não se pode controlar, mas apenas acreditar. Enquanto o relógio avançava implacável, todos dentro e fora da mansão compreendiam que aquela manhã estava sendo marcada não pelo luxo, mas pela fragilidade, pela fé e pela urgência que aproximava desconhecidos e familiares em um só sentimento: a vontade de ver Daniel sobreviver. Cada respiração dele, cada sinal vital, cada decisão tomada naquele instante seria lembrada para sempre, como a prova de que, quando a vida nos coloca contra o tempo, até os mais poderosos precisam aprender que nada vale mais do que o instante presente e a coragem de agir diante do impossível. Dentro da mansão Monteiro, o luxo que sempre transmitiu poder e segurança agora parecia vazio, quase ridículo diante da fragilidade de Daniel. As paredes forradas de quadros valiosos, os tapetes importados e os móveis de madeira rara não podiam oferecer nada além de sombra ao menino que lutava por sua vida. Augusto Monteiro sentia pela primeira vez que toda a sua fortuna não era capaz de comprar aquilo que mais desejava: a segurança de seu filho. Cada cifra, cada contrato, cada investimento parecia agora apenas um símbolo de impotência. Era a primeira vez que o bilionário experimentava a dura lição de que dinheiro não salva vidas e que poder sem humildade não vale nada quando a vida está em jogo. Enquanto médicos corriam, ajustando aparelhos e checando sinais vitais,
Augusto percorria os corredores da mansão em passos pesados, seu coração apertado e a mente repleta de culpa. Ele lembrava de quantas vezes acreditou que sua riqueza o tornava invencível, que poderia controlar qualquer situação, que nada poderia desestabilizá-lo. Mas ali, diante da fragilidade do filho, a realidade se mostrava implacável. Sua fortuna não podia deter o medo, não podia impedir a dor, e cada segundo de incerteza era como um soco no peito de um homem acostumado a vencer pelo dinheiro. O orgulho ferido se manifestava em cada gesto de Augusto. Suas mãos, antes firmes em apertos e negociações, tremiam ao segurar a mão de Daniel. Seus olhos, que refletiam confiança e autoridade, agora mostravam desespero e impotência. Ele sentia que cada luxo ao seu redor, cada objeto valioso que possuía, não passava de cenário para sua própria vulnerabilidade. A mansão inteira parecia conspirar para lembrá-lo de que riqueza não é sinônimo de controle e que o valor real da vida não se mede em cifrões. Enquanto isso, a cidade lá fora seguia em expectativa, mas o drama dentro do casarão era intenso. Empregados e familiares, acostumados a obedecer às ordens do bilionário, agora olhavam para ele de uma forma diferente, percebendo que até os mais poderosos podem ser quebrados pela vida. O orgulho, que antes era sustentado por respeito e medo, se mostrava frágil diante do desespero de Augusto. Era uma lição dolorosa de que status e dinheiro não compram o que realmente importa e que a vida, quando ameaçada, nivela todos os homens, tornando todos iguais diante da vulnerabilidade. Os médicos continuavam suas tentativas, mas cada falha parecia abalar ainda mais o coração do pai. Aquele ambiente, que antes transmitia segurança e riqueza, agora era palco de lições que o dinheiro não podia ensinar. Augusto percebia que havia construído sua vida valorizando cifras, contratos e aparências, mas que nada daquilo tinha importância real quando comparado à fragilidade do ser humano que ele mais amava. Cada minuto que se passava aprofundava o aprendizado, e ele começava a entender que a verdadeira riqueza está na coragem, na fé e na capacidade de se doar sem esperar retorno. O contraste entre poder e impotência era evidente. A mansão cheia de adornos agora refletia uma realidade nua e crua. O que realmente importava não podia ser comprado. Augusto sentia-se humilhado não por alguém externo, mas pelo próprio fato de que sua vida de ostentação não o preparou para enfrentar a fragilidade que agora dominava a cena. Ele entendia, enfim, que status e dinheiro não garantem proteção contra o inesperado e que todo o orgulho acumulado se dissolvia diante da força da vida que lutava contra as probabilidades. Enquanto cada segundo se passava, o bilionário aprendia que o verdadeiro valor não estava em cifras, mas na presença, na ação e na fé. Que orgulho ferido não traz soluções, mas sim consciência. E que às vezes é preciso se curvar, aceitar a limitação do poder humano e confiar em algo maior, reconhecendo que nem toda grandeza é medida pelo que se possui, mas pelo que se é capaz de fazer quando nada parece estar a seu favor. No meio de toda aquela tensão, enquanto médicos corriam e Augusto Monteiro se via esmagado pela impotência, a porta da mansão se abriu devagar, quase com cautela, e entrou Zé Bento, um homem simples da zona rural, conhecido por sua humildade e sabedoria prática. Seu chapéu surrado e botas gastas contrastavam com o brilho dos móveis caros, mas havia algo no jeito firme e tranquilo de Zé que fez o ambiente se aquietar por um instante. Ninguém esperava que ele, um caipira do interior, pudesse ter qualquer influência naquela situação. E por isso alguns olhares se encheram de dúvida, enquanto outros carregavam um misto de curiosidade e descrença. Zé Bento não falou nada de imediato. Observou a cena com atenção, percebendo a fragilidade do menino e a aflição do pai, cada detalhe do quarto e cada movimento dos profissionais de saúde. Sua experiência de vida simples, moldada por anos de trabalho no campo e pelo convívio com pessoas e situações adversas, permitiu que ele enxergasse aquilo que ninguém mais conseguia: a necessidade de agir com calma, inteligência e coração aberto. Seu silêncio não era desinteresse, mas a preparação para entrar em cena exatamente no momento certo,
com a estratégia que só alguém acostumado a enfrentar desafios sem recursos poderia ter. As primeiras reações ao vê-lo foram de ceticismo. Alguns médicos trocaram olhares, murmurando entre si, duvidando de que alguém tão simples pudesse realmente contribuir. Seguranças franziram a testa, perguntando a si mesmos por que alguém sem uniformes, diplomas ou recursos tecnológicos estava ali. Até Augusto Monteiro, acostumado a ser respeitado por todos ao redor, hesitou em acreditar que Zé Bento pudesse trazer qualquer solução. Mas havia algo naquela presença tranquila, naquela firmeza silenciosa, que fez com que, mesmo sem querer, todos diminuíssem o ritmo, como se esperassem que algo inesperado realmente acontecesse. Zé Bento se aproximou da cama de Daniel com cuidado, estudando cada detalhe da situação. Ele falou poucas palavras, mas cada uma carregava peso e significado. Explicou de forma simples e direta o que poderia ser feito naquele momento, baseando-se não em tecnologia ou riqueza, mas em observação, intuição e experiência prática. Sua voz, firme e serena, contrastava com o caos ao redor, trazendo uma sensação de esperança que ninguém ousava admitir sentir até então. Era a chegada do inesperado, a presença que ninguém esperava, mas que poderia mudar o rumo daquela manhã tensa. A entrada de Zé Bento trouxe também uma mudança sutil na energia da sala. Médicos começaram a ouvir atentamente, seguranças pararam de gesticular apressados, e até Augusto sentiu um alívio momentâneo, como se a simples presença de alguém que enxergava o problema de outro ângulo pudesse abrir uma fresta de esperança. O caipira, com seu jeito humilde e direto, começou a mostrar que não eram as posses nem o status que faziam a diferença naquele instante, mas sim coragem, conhecimento adquirido na prática e a disposição de agir com amor e fé. Enquanto ele se movia pelo quarto, ajustando pequenos detalhes e dando instruções simples, mas precisas, todos perceberam que o inesperado podia, de fato, ser a chave para transformar a situação. A humildade, a experiência de vida e o olhar atento de Zé Bento começavam a se sobrepor à ansiedade, ao medo e à crença de que apenas dinheiro ou status poderiam resolver o problema. Cada gesto seu transmitia confiança, despertando uma sensação de que ainda havia chance, de que a vida de Daniel não estava perdida. A chegada do caipira humilde lembrava a todos que soluções muitas vezes vêm de onde ninguém espera, que a simplicidade pode superar a complexidade e que a fé, aliada à coragem prática, tem força capaz de transformar o destino. Zé Bento se tornou, naquele instante, o eixo silencioso em torno do qual toda a atenção começou a girar, trazendo uma perspectiva inédita de esperança e ação, algo que ninguém, nem mesmo o bilionário, poderia ter previsto. Sua presença transformava a impotência em movimento, o medo em estratégia e o desespero em possibilidade. Quando Zé Bento começou a se aproximar do centro da ação, os olhares das pessoas presentes se tornaram uma mistura de ceticismo, curiosidade e até desdém. Médicos experientes, acostumados a lidar com emergências complexas, trocavam sorrisos nervosos e murmuravam entre si, questionando se aquele homem simples, sem diplomas ou equipamentos sofisticados, poderia realmente ter algum impacto. Seguranças franziram a testa e cochicharam entre si, imaginando se não seria uma distração perigosa. Até Augusto Monteiro, acostumado a ser respeitado e ter controle absoluto sobre qualquer situação, hesitou ao ouvir as primeiras instruções do caipira, seu orgulho batendo contra a necessidade desesperada de ajuda. Apesar disso, havia algo na postura de Zé Bento que tornava difícil desviar o olhar. Seus olhos atentos examinavam cada detalhe do quarto e cada movimento de Daniel, enquanto suas mãos, calejadas pelo trabalho duro no campo, se moviam com precisão silenciosa, indicando ajustes simples que ninguém mais havia notado. A confiança tranquila que emanava de cada gesto começava a desafiar o ceticismo inicial, mesmo que ninguém quisesse admitir. As pessoas ao redor sentiam um desconforto estranho, aquele tipo de sensação que surge quando algo aparentemente insignificante revela potencial invisível.
e que exige uma decisão sobre confiar ou continuar duvidando. A desconfiança, no entanto, não era apenas externa. Augusto sentiu seu próprio orgulho sendo testado. Toda a vida ele havia acreditado que riqueza, contatos e poder resolviam qualquer problema. Mas agora, vendo o filho em perigo, percebeu que seu mundo de luxo e controle não podia enfrentar aquilo sozinho. Ele precisava escolher: continuar duvidando de Zé Bento, mantendo o orgulho ferido, ou aceitar a ajuda inesperada de alguém que não pertencia à sua esfera de influência. Era um dilema que mexia não apenas com a mente, mas também com o coração, forçando-o a confrontar uma verdade simples e dura: o poder nem sempre está onde se espera, e a grandeza nem sempre veste terno ou carrega dinheiro no bolso. Enquanto os minutos passavam, a desconfiança começou a se transformar lentamente em atenção. Médicos pararam para ouvir instruções, seguranças observavam com mais cuidado, e até os empregados que antes cochichavam começaram a prestar atenção. A comunidade, ainda do lado de fora, sentiu a mudança de energia mesmo sem ver cada detalhe. O que antes parecia uma presença deslocada começava a assumir relevância, revelando que a coragem, a experiência prática e o olhar atento podem superar anos de status e estudo formal. Zé Bento, percebendo o impacto silencioso de sua presença, não se deixou abalar pelos olhares críticos. Ele sabia que a ação falaria mais alto que palavras. Movia-se com firmeza, mas com delicadeza, ajustando o ambiente e interagindo com o menino de maneira que inspirava calma e confiança. Cada gesto simples, cada decisão tomada com sabedoria prática, começou a quebrar a barreira do ceticismo, mostrando que mesmo os mais humildes podem ter uma visão que os poderosos ignoram. A lição se tornava clara para todos. A desconfiança é natural diante do desconhecido, mas a coragem de observar e agir pode transformar o impossível em possível. E naquele quarto, cada olhar que antes duvidava começou a se abrir para a realidade de que a ajuda verdadeira não se mede por títulos, diplomas ou dinheiro, mas por atenção, coragem e disposição de se colocar à frente do medo, mesmo quando ninguém acredita que você pode fazer a diferença. Enquanto os olhares de desconfiança pairavam sobre ele, Zé Bento não hesitou. Sem diploma ou técnicas sofisticadas, ele confiava naquilo que o campo e a vida ensinaram. O instinto, a observação aguçada e a experiência prática são, muitas vezes, mais certeiros que qualquer teoria. Aproximou-se de Daniel com passos firmes, avaliando a situação de maneira silenciosa, quase como se pudesse ouvir o que o menino precisava, sem precisar de palavras. Cada detalhe do quarto, cada aparelho e cada reação do menino era analisado com atenção, transformando a observação em ação direta e eficiente. Zé percebeu rapidamente o que os médicos e especialistas demoravam a notar. Um ajuste simples, um movimento preciso e uma intervenção no momento certo poderiam mudar o destino da criança. Sua abordagem, livre de complicações e protocolos complexos, parecia quase mágica aos olhos daqueles que observavam. Calma, prática e direta, mas carregada de uma intuição que só quem enfrentou a vida de forma humilde e resiliente poderia desenvolver. O caipira entendia que a teoria é importante, mas o instinto, aliado à coragem, muitas vezes salva vidas quando o relógio não espera. Augusto observava em silêncio, sentindo seu orgulho ferido misturar-se à admiração crescente. Ele, acostumado a confiar em especialistas e tecnologia, finalmente compreendia que não há substituto para a percepção aguçada de quem aprendeu com a prática da vida. Cada gesto de Zé Bento transmitia segurança, mostrando que conhecimento formal e riqueza não são sinônimos de eficácia diante da urgência de um coração em risco. Ali, naquele quarto, a simplicidade se tornava extraordinária e a coragem prática, imbatível. Os médicos, inicialmente céticos, começaram a seguir instruções com cautela. Cada movimento de Zé Bento era pensado, cada ajuste feito com precisão intuitiva. A confiança que emanava dele começou a influenciar o ambiente inteiro. A tensão diminuía, a esperança crescia e até mesmo a energia da mansão parecia mudar. Era a prova de que, em momentos críticos, a experiência de vida e o instinto podem ser mais valiosos que anos de estudo
ou riqueza acumulada. Enquanto Zé agia, a cidade lá fora sentia uma mudança invisível na atmosfera. O suspense que dominava as ruas começava a ser substituído por uma expectativa de esperança. Todos percebiam, ainda que à distância, que algo diferente estava acontecendo. O caipira humilde não apenas enfrentava a situação, mas também mostrava que ação e intuição são forças poderosas capazes de desafiar as probabilidades. A lição para todos presentes era clara. Muitas vezes é a simplicidade e a coragem prática que transformam o impossível em possível. Não se trata de diplomas, títulos ou riquezas, mas de olhar atentamente, ouvir a vida e agir com convicção. E naquele instante, enquanto o instinto de Zé Bento guiava cada movimento, todos começaram a perceber que a verdadeira sabedoria se encontra na experiência vivida, na atenção ao detalhe e na confiança de quem aprendeu a lidar com o inesperado. O momento decisivo chegou de forma quase silenciosa, como se o tempo tivesse parado para observar a coragem de Zé Bento. Ele sabia que não poderia hesitar, que cada segundo contava, e que a vida de Daniel dependia da sua capacidade de agir com firmeza e inteligência. Com passos seguros, aproximou-se do menino e tomou a frente da situação, assumindo um papel que ninguém esperava de alguém tão humilde. Cada olhar no quarto se voltou para ele, misturando incredulidade, esperança e tensão, enquanto Augusto Monteiro sentia seu coração apertar, consciente de que ali se definia o destino do filho. A decisão de Zé Bento não foi tomada de forma impulsiva. Cada movimento foi calculado, baseado na observação e na experiência de vida. Ele ignorou o medo do fracasso, o julgamento de quem estava ao redor e até mesmo o peso do status do pai do menino. Sua prioridade era única: salvar Daniel, custasse o que custasse. O silêncio do quarto parecia amplificar a intensidade de cada gesto seu. E todos presentes perceberam que a coragem de alguém simples poderia ser mais poderosa do que qualquer riqueza ou autoridade. Enquanto ele agia, a tensão se transformava em expectativa concentrada. Os médicos, que antes duvidavam, agora observavam atentos, prontos para seguir suas orientações. A confiança que emanava de Zé Bento era silenciosa, mas contagiante, transmitindo a todos que ali havia esperança concreta. Augusto Monteiro, acostumado a liderar e controlar tudo, sentiu uma mistura de admiração e alívio, percebendo que, às vezes, a verdadeira ação vem de onde menos se espera. Cada ajuste feito pelo caipira parecia mudar o ritmo da situação. Pequenas ações, aparentemente simples, começaram a surtir efeito, mostrando que a decisão de assumir a liderança era a chave para transformar a incerteza em possibilidade real. A fragilidade de Daniel permanecia, mas havia agora uma direção, uma força prática e determinada que conduzia cada passo do processo. A mansão, antes palco de luxo e tensão, transformava-se em cenário de esperança e fé, onde a coragem humana se mostrava capaz de desafiar a adversidade. O impacto daquela decisão se espalhou pelo ambiente. Empregados que antes sussurravam entre si agora observavam com respeito. Os médicos seguiram instruções com precisão. E Augusto Monteiro, ao perceber que a ação de Zé Bento poderia salvar seu filho, sentiu seu próprio orgulho ceder, dando espaço à gratidão e à reflexão. Era a prova viva de que o destino pode ser alterado quando alguém se dispõe a agir com coragem e sabedoria, mesmo sem títulos ou riqueza. Enquanto a cidade permanecia em suspense do lado de fora, cada segundo da ação de Zé Bento era sentido como se todos compartilhassem a responsabilidade pela vida de Daniel. A decisão do caipira transformava a expectativa coletiva em fé, mostrando que, mesmo nos momentos mais críticos, a coragem e a clareza de propósito podem redefinir o rumo da história. E naquele instante, todos compreenderam que, às vezes, a diferença entre perda e salvação depende de quem tem coragem de se colocar à frente do impossível e confiar na própria experiência de vida. No exato momento em que a decisão de Zé Bento começou a surtir efeito, o ambiente da mansão mudou de forma quase palpável. O silêncio tenso que dominava o quarto começou a se quebrar por pequenos sinais. Daniel mexeu os dedos,
Respirou com mais força e abriu os olhos, ainda fracos, mas presentes. Um sopro de vida que fez todos no quarto prenderem a respiração, enquanto o coração de Augusto Monteiro parecia saltar do peito. Era como se a esperança tivesse sido liberada de repente, carregada pela coragem silenciosa do caipira que ninguém acreditava que pudesse fazer diferença. As emoções transbordaram naquele instante. Médicos e enfermeiras, que antes se moviam com pressa quase mecânica, agora se viam emocionados diante da recuperação gradual do menino. Alguns tinham lágrimas nos olhos, outros seguravam a mão do colega ao lado, incapazes de conter o sentimento que crescia naquele quarto. Até os seguranças, acostumados a agir com firmeza, sentiam a tensão se dissolver em um misto de alívio e admiração. Cada gesto de Zé Bento, cada instrução simples, se transformava em símbolo de esperança, mostrando que coragem e intuição prática podem gerar milagres silenciosos. Augusto, por sua vez, não conseguia falar. Sentia o nó no peito se desfazer aos poucos, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Toda a frustração acumulada pelo orgulho ferido e pela impotência parecia desaparecer diante do impacto do que presenciava. O filho estava vivo, e a vida dele, que parecia escapar pelos dedos, agora era guiada por mãos humildes e firmes. Cada respiração de Daniel se tornava um grito de esperança para todos, ecoando dentro da mansão e simbolicamente pela cidade que acompanhava, ainda que de longe, cada detalhe daquele momento. O clima de tensão se transformava em emoção pura. Pessoas presentes sentiam que haviam testemunhado algo extraordinário. Não um simples procedimento médico ou um milagre isolado, mas a prova de que a simplicidade, a coragem e a fé podem mover destinos. Cada segundo da recuperação do menino fortalecia o senso coletivo de que nem tudo depende de riqueza ou poder, que a verdadeira força pode surgir da humildade e da determinação de quem age sem esperar reconhecimento. Enquanto Daniel reagia aos cuidados de Zé Bento, os corações de todos se enchiam de uma emoção intensa, quase elétrica. A esperança que parecia perdida retornava em ondas, lembrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz que pode ser acionada por quem acredita e age. A cada gesto certeiro do caipira, a sensação de impotência se transformava em confiança, e o que antes era desespero se tornava fé ativa, um lembrete silencioso de que o impossível pode ser superado quando a coragem se alia ao coração. E naquele instante, dentro do quarto, todos compreenderam que a vida não é apenas sobre riqueza, conhecimento ou status. É sobre presença, ação e fé. O grito de esperança de Daniel, ainda silencioso, reverberava no coração de cada pessoa presente, mostrando que, mesmo diante do medo e da incerteza, é possível transformar desespero em vitória. E Zé Bento, com sua simplicidade e determinação, havia se tornado a personificação dessa esperança, mostrando que coragem prática e instinto humano podem salvar vidas quando o mundo parece estar prestes a desmoronar. O que antes parecia absoluto começou a se desfazer diante dos olhos de Augusto Monteiro. O homem que sempre confiou no poder do dinheiro, nas estratégias empresariais e na influência social, agora percebia que nada disso tinha efeito diante da vida do filho. Cada recurso, cada especialista, cada tecnologia disponível mostrava-se insuficiente sem a ação certeira de Zé Bento. Era a primeira vez que o bilionário enfrentava uma verdade simples, mas impactante. A riqueza não compra segurança, nem o orgulho garante soluções. Enquanto o menino reagia aos cuidados do caipira, Augusto sentia seu mundo desmoronar silenciosamente. Ele lembrava de toda a confiança depositada em contratos e investimentos. E como, diante da fragilidade de Daniel, aquilo se tornava irrelevante. Cada quadro dourado, cada móvel importado, cada luxo ao seu redor, parecia apenas um lembrete do quão vulnerável ele realmente era. O poder, até então considerado absoluto, mostrava suas limitações de forma crua, e o orgulho do bilionário se transformava em reflexão. Zé Bento continuava sua atuação, silencioso e firme, demonstrando que coragem, simplicidade e observação prática
são mais eficazes que qualquer riqueza ou status. Cada gesto do caipira reforçava a ideia de que conhecimento adquirido na vida real pode superar teorias e poder acumulado. Augusto, observando tudo, começou a compreender que sua visão de mundo estava limitada por ilusões de controle. A força verdadeira não vinha de cifrões ou influência, mas da capacidade de agir com fé, intuição e amor. Os médicos, antes os protagonistas da situação, começaram a reconhecer o valor da ação prática do caipira. Cada movimento, cada intervenção simples, mostrava que experiência e instinto podem quebrar barreiras que o estudo e o poder não conseguem superar. A quebra das certezas era visível em todos os presentes. O ceticismo inicial dava lugar a uma admiração silenciosa e a consciência de que humildade e coragem podem redefinir qualquer cenário, mesmo nos momentos mais críticos. A cidade, ainda observando de longe, sentia a mudança de energia. As pessoas percebiam, sem entender todos os detalhes, que algo extraordinário estava acontecendo dentro da mansão. A autoridade do dinheiro e do status estava sendo questionada por alguém simples, que trouxe uma nova perspectiva sobre valor, eficácia e força humana. A lição era clara: a verdadeira grandeza não se mede pelo que se possui, mas pela capacidade de agir e transformar diante da adversidade. Augusto Monteiro experimentava um misto de alívio e reflexão profunda. Ele via que seu filho estava seguro, graças à ação inesperada do caipira, e sentia seu orgulho ceder diante da sabedoria prática de alguém humilde. Era uma lição que transformava não apenas sua visão de mundo, mas também a relação com a vida, com o poder e com a própria humanidade. O bilionário aprendia que limites existem, que riqueza não é sinônimo de segurança e que, às vezes, é preciso se curvar diante da realidade e reconhecer que coragem e fé são forças mais poderosas que qualquer fortuna. A notícia do que estava acontecendo dentro da mansão Monteiro começou a se espalhar rapidamente pela cidade. Pessoas que, minutos antes, observavam a situação com curiosidade e certo distanciamento, agora sentiam que testemunhavam algo maior do que poderiam imaginar. Cada gesto de Zé Bento em direção a Daniel se transformava em símbolo de coragem e ação, e todos os presentes começaram a compreender que a humildade e a determinação daquele caipira tinham salvado uma vida que parecia prestes a se perder. O impacto era tão intenso que até mesmo aqueles que não haviam entrado na mansão sentiam a emoção crescente, como se fossem parte do mesmo cenário. A comunidade, acostumada a admirar riqueza e prestígio, começou a olhar de maneira diferente para Zé Bento. A incredulidade inicial deu lugar ao respeito silencioso e à admiração sincera. Pessoas que antes duvidavam da capacidade de alguém tão humilde perceberam que a grandeza verdadeira não se mede por bens materiais ou títulos, mas pela coragem de agir quando o momento exige. Cada cidadão presente sentiu que testemunhar aquele acontecimento era uma oportunidade rara de aprender sobre valores humanos que transcendem dinheiro e status. Augusto Monteiro, que até então carregava orgulho e desespero em igual medida, experimentou uma transformação interna. Ele viu diante de seus olhos que o poder do dinheiro, que sempre lhe trouxe controle e segurança, não podia competir com a força da determinação, da intuição e da simplicidade. O reconhecimento público não se deu apenas pelo que Zé Bento fez, mas pelo impacto emocional que sua ação gerou em todos que estavam ao redor. Era um lembrete de que verdadeiros heróis podem vir de onde menos se espera, e que a grandeza humana se manifesta na coragem prática e na capacidade de transformar vidas. Enquanto a cidade comentava o feito, a reputação de Zé Bento se consolidava como um exemplo de humildade e sabedoria. Empregados, vizinhos e até familiares da família Monteiro começaram a compreender que subestimar alguém pelo seu status social é um erro, pois o valor de uma pessoa está nas atitudes, não na aparência ou nas posses. Cada palavra e cada gesto do caipira reverberavam como lição coletiva, mostrando que a coragem silenciosa e a dedicação podem inspirar transformações profundas. A mansão, antes palco de luxo e tensão, agora se tornava um símbolo de aprendizado. Cada canto, cada corredor,
Cada detalhe do ambiente testemunhou a vitória da coragem sobre a dúvida, da simplicidade sobre o excesso e do coração humano sobre o orgulho. O reconhecimento público não era apenas formal ou verbal, mas uma aceitação silenciosa e profunda do valor da ação de Zé Bento. Todos compreenderam que a verdadeira autoridade surge da capacidade de agir corretamente, não da quantidade de dinheiro ou influência. Os moradores da cidade, ao compartilhar a história, começaram a entender que grandes feitos podem vir de pessoas comuns e que a humildade combinada com coragem prática é capaz de gerar mudanças que nenhum recurso financeiro poderia comprar. Cada relato reforçava a ideia de que a humanidade se fortalece quando pessoas comuns assumem responsabilidades extraordinárias. O reconhecimento público, nesse sentido, não era apenas um prêmio ou agradecimento, mas uma manifestação coletiva de admiração, respeito e aprendizado. E assim, a mansão Monteiro, o caipira humilde e o menino que havia sido salvo se tornaram símbolos de uma lição simples, mas poderosa, que a vida se transforma não por riqueza ou status, mas pela ação, coragem e intuição de quem tem fé e se dispõe a agir quando o mundo parece não oferecer soluções. O reconhecimento público consolidava essa verdade, tornando-se uma inspiração que ecoaria na cidade e além, lembrando a todos que grandes feitos podem nascer da simplicidade e do coração firme, mesmo em meio à adversidade. Enquanto a comunidade prestava reconhecimento a Zé Bento, uma verdade mais profunda começava a se revelar. A força que havia salvado Daniel não vinha de riquezas, contatos ou tecnologias avançadas, mas de algo invisível e poderoso que muitos ignoram até precisar agir. A humildade, combinada com coragem e observação prática, mostrou-se capaz de gerar resultados que a arrogância ou o excesso de confiança jamais poderiam alcançar. Zé Bento demonstrava que, ao manter-se simples, atento e íntegro, era possível enfrentar desafios que pareciam insuperáveis. Augusto Monteiro observava silenciosamente, sentindo o impacto dessa lição em cada fibra de seu ser. Ele, acostumado a se apoiar no poder do dinheiro, entendia agora que a verdadeira força humana não se mede em cifrões ou títulos, mas na capacidade de se manter firme, tranquilo e presente diante da adversidade. Cada gesto de Zé Bento transmitia segurança e serenidade, mostrando que humildade não é fraqueza, mas uma força invisível capaz de transformar realidades, inspirar outros e conduzir ao sucesso quando menos se espera. A mansão inteira parecia pulsar com essa energia silenciosa. Os médicos, os seguranças e até os empregados perceberam que a presença de Zé Bento mudava a dinâmica da situação. Sua simplicidade, combinada com coragem e intuição, influenciava todos ao redor, demonstrando que liderar nem sempre significa dar ordens ou controlar recursos, mas sim agir com consciência, responsabilidade e coração aberto. A humildade, nesse contexto, tornou-se um catalisador invisível, capaz de mobilizar esforços e criar soluções, mesmo nos cenários mais críticos. Do lado de fora, a cidade começou a perceber o poder dessa força invisível. Pessoas comentavam sobre a coragem e a ação simples que haviam salvado uma vida, reconhecendo que muitas vezes os grandes feitos não vêm de quem ostenta riqueza ou poder, mas de quem observa, escuta e age com integridade. O exemplo de Zé Bento servia como lembrete de que, em momentos de crise, a postura humilde e determinada é capaz de inspirar, unir e conduzir resultados que ninguém poderia prever. Augusto Monteiro, com o coração mais leve, começou a refletir sobre sua própria vida. Ele compreendeu que havia construído seu mundo valorizando cifras e status, mas que a verdadeira grandeza estava na capacidade de agir com empatia, coragem e simplicidade. O caipira humilde, com suas mãos calejadas e olhar atento, demonstrava que a força invisível da humildade é mais poderosa que qualquer fortuna acumulada, mais impactante que títulos e diplomas, e capaz de transformar destinos em instantes. Enquanto Daniel respirava com mais estabilidade, todos ao redor sentiram que estavam diante de algo maior. Uma lição de vida sobre valores reais, força moral e poder humano. A humildade,
antes subestimada por muitos, se mostrou protagonista silenciosa daquele episódio. Ela não apenas salvou uma vida, mas também redefiniu a percepção de todos sobre coragem, liderança e grandeza. Zé Bento provou que a força invisível da humildade não se revela apenas nas palavras, mas na ação firme, na presença serena e na capacidade de transformar o impossível em possível. Todos perceberam que, ao agir com o coração, fé e simplicidade, qualquer pessoa pode se tornar instrumento de mudança e inspiração. A lição era clara. Riqueza e status são passageiros, mas a força que nasce da humildade é eterna e transforma vidas, deixando marcas profundas que perduram muito além do momento presente. O momento da reconciliação chegou de forma silenciosa, mas carregada de emoção. Augusto Monteiro, ainda assimilando a magnitude do que havia testemunhado, aproximou-se de Zé Bento com passos hesitantes, seu orgulho dando espaço à gratidão genuína. O caipira, firme e sereno, não se intimidou diante do bilionário. O abraço que se formou entre os dois não era apenas um gesto físico, mas a materialização de respeito, compreensão e reconhecimento do valor humano acima das diferenças sociais. Era o encontro de dois mundos que, até aquele instante, pareciam incompatíveis: o do poder e da riqueza e o da simplicidade e da coragem prática. Dentro da mansão, o ambiente carregado de tensão e luxo agora se transformava em um espaço de emoção pura. Empregados, médicos e familiares testemunhavam o abraço silencioso que falava mais alto que qualquer palavra. Era a prova de que atos de coragem, humildade e empatia podem superar preconceitos, unir pessoas e mudar percepções de forma definitiva. Cada detalhe daquele abraço transmitia aprendizado e inspiração, mostrando que a verdadeira grandeza humana se revela quando conseguimos enxergar o valor do outro, independentemente de sua posição social. O bilionário sentia, em cada fibra do corpo, a humildade e a sabedoria de Zé Bento. Percebia que aquele homem simples havia salvo seu filho não com riqueza, títulos ou status, mas com coragem, intuição e presença de espírito. Era uma lição que o transformava profundamente. Dinheiro compra conforto e respeito de boca, mas coragem, fé e simplicidade conquistam respeito de coração. O ato de abraçar simbolizava essa transição, a aceitação de que o mundo pode ensinar lições preciosas por meios inesperados. Enquanto o abraço se mantinha, Daniel, ainda frágil, respirava com mais regularidade, cercado pela atmosfera de esperança e união. Cada olhar, cada suspiro, cada gesto presente naquele instante reforçava que a vida não se mede pelo que se possui, mas pelas ações que definem caráter e humanidade. O encontro entre o bilionário e o caipira representava não apenas a vitória sobre o medo e a adversidade, mas a integração de valores essenciais: coragem, humildade, fé e amor pelo próximo. Do lado de fora da mansão, a cidade começou a sentir, ainda que à distância, o impacto simbólico daquele momento. A história do abraço que uniu dois mundos se espalharia como exemplo de superação, inspiração e transformação. Todos compreenderam que diferenças de status, riqueza ou origem não são barreiras para o respeito e a admiração quando ações corretas, baseadas na ética e na coragem, entram em cena. O abraço selou a lição de que humanidade, presença e generosidade são mais valiosas que qualquer fortuna. Zé Bento, com seu jeito humilde e firme, e Augusto Monteiro, com o coração transformado, tornaram-se símbolos vivos de que a verdadeira grandeza não se mede por títulos, mas pelo impacto que se deixa na vida dos outros. O abraço consolidava a moral de toda a experiência, que vidas podem ser salvas, corações podem ser tocados e mundos podem se unir quando a coragem e a humildade se encontram na ação. Aquele dia que começou como qualquer outro, terminou marcado pela transformação de todos os envolvidos. A mansão Monteiro, antes palco de luxo e orgulho, agora era cenário de uma lição que nenhum dinheiro poderia comprar. Augusto Monteiro, o bilionário acostumado a controlar tudo pelo poder e riqueza,
Sentia o coração aberto e a mente desperta para uma nova realidade. Nem todo poder é suficiente para enfrentar a fragilidade da vida, e nem toda fortuna garante respeito ou segurança. A verdadeira grandeza se revela na coragem, na humildade e na capacidade de agir com o coração. Zé Bento, o caipira humilde, tornou-se o exemplo vivo de que a simplicidade, aliada à coragem e à intuição, pode transformar destinos. Sua presença trouxe esperança onde antes havia desespero, confiança onde havia dúvida e ação concreta onde só havia impotência. Ele mostrou que a experiência de vida e o instinto, quando guiados pela fé e pelo amor ao próximo, têm força suficiente para superar qualquer obstáculo. Cada gesto, cada decisão tomada naquele dia carregava uma mensagem profunda. Não é o status ou o dinheiro que define um herói, mas a coragem de se colocar à frente do medo e da incerteza. A comunidade que observava e acompanhava a situação de fora compreendeu a magnitude do que havia acontecido. A cidade inteira começou a compartilhar a história, não apenas como um relato de salvamento, mas como uma lição sobre valores humanos, humildade e coragem prática. Pessoas começaram a refletir sobre suas próprias vidas, percebendo que o respeito verdadeiro não se compra, mas se conquista por atitudes firmes e pela integridade demonstrada em momentos de crise. A história de Zé Bento e Daniel se tornou inspiração, lembrando que a fé, a presença e a ação têm um poder silencioso, capaz de transformar não apenas destinos individuais, mas comunidades inteiras. Augusto Monteiro também percebeu que a transformação não era apenas externa, mas interna. Seu orgulho, ferido no início do dia, se transformou em admiração e aprendizado. Ele reconheceu que o dinheiro compra respeito de boca, mas que a coragem, a integridade e a humildade conquistam respeito de coração. A experiência daquele dia mudou sua perspectiva de vida, ensinando-o a valorizar o que realmente importa: a vida, a presença, a fé e a capacidade de agir com sabedoria e coragem quando tudo parece perdido. A conclusão daquele episódio não se limita à vitória sobre a adversidade, mas reflete uma lição eterna. O poder verdadeiro está na ação com propósito, na coragem silenciosa, na humildade firme e na disposição de enfrentar o impossível quando a vida exige. Zé Bento provou que, independentemente das diferenças sociais, todos têm dentro de si a capacidade de impactar o mundo e transformar realidades, desde que hajam com fé, intuição e coração aberto. E assim, com Daniel seguro, a cidade inspirada e Augusto transformado, a voz da sabedoria do caipira ecoou de forma simples, mas poderosa, lembrando a todos que testemunharam a história. Dinheiro compra respeito de boca, mas é só coragem que conquista respeito de coração. Aquela frase se tornou a síntese de tudo o que havia acontecido, um ensinamento que perduraria para sempre, lembrando que a verdadeira grandeza não está no que se possui, mas no que se faz pelo outro quando mais importa.